Louvado seja Deus, que o Supremo Pai, Criador do nosso planeta, o Cristo terráqueo, de mãos dadas a todas as consciências luminosas que envolvem o planeta Terra, em especial o nosso muito querido Jesus, nos abençoe. O item de hoje que nós queremos conversar um pouquinho é, em função de perguntas que elaboraram, vamos dar o título de A Umbanda e os Adventos Crísticos. E a primeira pergunta é propósito dos Adventos Crísticos também renovar a Umbanda? A Umbanda não precisa de renovação. As religiões não precisam de renovação se elas estiverem amparadas pela divindade. O que nós pretendemos, no caso, é renovarmos o cristão, porque fazemos parte de um programa sideral voltado para a Terra, cuja essência é renovarmos o cristianismo. Todas as religiões do planeta Terra estão sob a batuta do Cristo terráqueo, o Criador do nosso mundo e alimentador das vidas de todos os reinos. Então, o foco é renovarmos os adeptos das religiões, e não as religiões em si. E, em especial, as 10 religiões que colocamos no livro Adventos Crísticos, que têm os mesmos conceitos quanto às leis básicas da criação. Amarmos a Deus sobre todas as coisas, primeira lei da vida, para que assim possamos amar aos nossos semelhantes como a nós próprios. Então, quando aqui não existem espíritos especializados para umbanda, kardecismo, para nenhum tipo de manifestação de fé. Existem espíritos de boa vontade. E quando tens condição, podem auxiliar, orientar, ajudar, curar, fazer maravilhas em nome de Deus. No nosso momento, em nome do Cristo terráqueo. Essa consciência que criou o planeta, conforme falamos, e que agora é nossa pretensão, da terra e dos céus, inserir o Cristo no cristianismo. Então, o foco é o Espírito. O Espírito. E os espíritos superiores, os espíritos luminosos, os espíritos ascensionados, já não têm mais residência própria. Não tem mais residências particulares. Não tem. Onde tem o trabalho, onde eu posso servir, ali eles estarão. Uma outra pergunta: tudo evolui no universo de Deus. Será que o umbandista vai aceitar renovar a Umbanda na era do mentalismo? É o que nós estamos falando. O foco é o humano, não é a religião, qualquer que seja. Por quê? Em se tratando de renovação, um momento especial para o planeta Terra. E mesmo se não fosse um momento especial, nós já concebemos que tudo no universo evolui. Então, o que foi tão importante no século passado, no milênio passado, na era passada, no ciclo passado, já passou. Então, a evolução é eterna. E, aos pouquinhos, nós iremos sempre substituindo. Graças a Deus, já temos evolução para concebermos que tudo na criação de Deus evolui. Então, os espíritos que ficam mais estagnados, presos a um momento, a um passado, essa atitude nossa já está ultrapassada. Sempre o novo, sempre o novo, sempre o novo. E nunca chegaremos ao ponto final, porque o ponto final da evolução é Deus. Na terceira pergunta, Ramatiz, no livro Missão do Espiritismo, comenta que a Umbanda é de origem védica. Como renovarmos a Umbanda no Brasil e no mundo se a prática milenar atual é de ordem africana? Não importa. Isso é um dado irrelevante diante dos céus e diante da terra. Se o propósito é renovar o cristão, renovar o humano, renovarmos os espíritos desencarnados, que desencarnaram sem o foco luminoso, atrelados a determinados conceitos, determinadas religiões, já ultrapassada em função da evolução. Então, o foco é o espírito. E aí, quando o Ramatiz afirma que a Umbanda é de origem védica, isso aí é apenas mais uma informação na imensidão do universo, do conhecimento humano, do conhecimento atual que nós temos para com a humanidade. Então, não nos prendamos. Então, a civilização védica já é muito antiga, mas nós desvirtuamos, em função, como o livro que o Ramatiz cita no livro A Missão do Espiritismo, nós nos desvirtuamos. Perdemos o elo, a conexão com a Umbanda original, essa Umbanda que Ramatiz cita, de origem védica. E aí criamos rituais, criamos um monte de coisa, de amuletos psicológicos, por falta de conteúdo, por falta de esclarecimento. Isso no passado. Agora já temos evolução. Os conceitos doutrinários sobre a vida espiritual já são muito elevados. Então, imaginemos só de Allan
Kardec para cá, quantos, todos nós, da Umbanda, do kardecismo, do islamismo, não importa. Esses nomes são nomes externos. O importante é a essência que cada um já conseguiu despertar do seu Deus interior. Então, uma quarta pergunta: qual o nível evolutivo dos espíritos da Umbanda? Aí é uma colocação bem humana. Quem quer defender, não sabemos o quê. Porque não existe espírito kardecista, espírito de mesa, espírito de terreiro. Isso é denominação humana. Existe espírito. Onde é que tem possibilidade de Deus servir? Onde é que tem um ambiente que eu possa falar das coisas de Deus? Quem é que estará em condições para ouvir o Evangelho? Então, não é espírito de Umbanda, não é espírito daqui, dali, de lá, de mesa branca, mesa de outra cor, não importa. O importante é a capacidade que cada um tiver, por evolução, para poder esclarecer a sociedade. Então, qual o nível evolutivo dos espíritos da Umbanda? Nada. Aquilo que nós vimos dentro da Umbanda são manifestações. Então, esses espíritos se manifestam na roupagem do raio verde, que se apresenta para nós na vibração de caboclo, no raio vermelho, que se manifesta na vibração de Ogum, no raio azul, a manifestação da religiosidade. No raio, então, é cada raio que é uma mudança de frequência. Então, os raios mudam de cor de acordo com a frequência. No nosso caso, dependendo dos assuntos que nós estivermos tratando, a nossa aura modifica. Isso tudo é questão de frequência. Né? O raio ou a cor da intelectualidade é a amarela. Então, não fiquemos presos. Isso são manifestações. Então, eu convivi com o pai Joaquim de Aruanda, que vinha na roupagem externa de um preto velho, e em 76 o aparelho, o médium dele desencarnou. Nós fomos avisados, ou nos conscientizamos de que esse amigo, pai Joaquim de Aruanda, é um anjo, da mesma hierarquia de Jesus. Então, imaginemos só o grau de humildade que um espírito que veste a roupagem externa de um preto velho para poder orientar uma sociedade. Então, nós, vaidosos, orgulhosos, ou portadores de outras condições, podemos não compreender temporariamente que um pai Joaquim e qualquer espírito que se manifeste conscientemente na roupagem de Aruanda já atingiu o plano da divindade. Então, é uma pena que ainda temos muitos portadores da ignorância, ou aqueles que ignoram as coisas de Deus, as coisas dos céus, os assuntos espirituais de uma humanidade. Então, não tem espírito no nível da Umbanda. O espírito trabalha aqui, ali, acolá, onde tiver trabalho, onde tiver a necessidade, onde tiver alguém necessitando de amparo, eles trabalham. Então, não depende dessa manifestação. A gente pega, por exemplo, o doutor Bezerra, o doutor Fritz, o doutor Pedro Ernesto, Alfeu Gomes, Ernesto Brassetti, Avicena, quantos espíritos que trabalham como médicos aqui, ali, acolá, em outros lugares, de acordo com a necessidade. E, às vezes, nem se revelam para poder manter-se no anonimato, porque eles estão empenhados no trabalho, no servir, e não nesse rótulos externos. A quinta pergunta é: o umbandista, inserindo o Cristo no cristianismo, será menos ritualístico? Isso é um processo natural. Isso aí não é questão de umbandista. Todos nós, em função da nossa evolução, vamos perdendo determinados hábitos que nós criamos. Nós chegamos a criar um Deus do nosso jeito, né? Um Deus da vingança, um Deus essas coisas todas que nós criamos. Então, é preferível que nós adoremos o Deus que nos criou e não o Deus que nós criamos. Porque o Deus que nos criou é a perfeição absoluta. Então, qual é a nossa finalidade sagrada? Falando de religião, que atinjamos a religiosidade. Porque a religião, pela religião, de nada vale, conforme anunciou Pietro Baldi em A Grande Síntese. Então, a finalidade não é religião, mas a religiosidade. Aqui vem uma pergunta falando sobre se o sincretismo introduzido na Umbanda facilitou a vida do umbandista brasileiro. Não, facilitou a vida do umbandista de qualquer parte da vida, de qualquer parte do planeta, de qualquer continente, de qualquer país. Porque o sincretismo, na verdade, foi substituir determinados deuses ou manifestações de Deus para uma linguagem mais conhecida no Brasil e que se espalhou pelo mundo. Então, por quê? Porque os deuses africanos eram conhecidos na África. Mas só que a África, atualmente, tem mais de 8.000 dialetos. Então, quando nós estamos falando um nome, ou um espírito, ou um deus, ou uma divindade
de origem africana ou cultuada pela África, necessariamente não é o mesmo nome para outras partes do planeta. Então, a finalidade não é a Umbanda em si, nem muito menos a Umbanda chamada brasileira. Foi uma orientação, foi uma orientação do nosso vovô Joaquim, esse espírito de Aruanda que nós falamos, que ele sempre cultuou os 7 raios da criação, e não a particularidade de deuses temporários, né, que fizeram parte de uma região do planeta, mas que agora nós já temos mais esclarecimento. Então, o pai Joaquim de Aruanda sempre nos induziu e nos conduziu a amarmos o Criador através das suas 7 manifestações em forma de cores. Então, o raio vermelho, o raio alaranjado, o raio amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Daí nós estaremos movimentando as energias da criação em nossa própria condição, na roupagem conhecida por todos nós, Cristo interno. Por isso que nós somos Cristos, criaturas, exercitando a nossa conexão com o Cristo Criador. E aí vem a 7ª pergunta. Qual a necessidade da Umbanda nos meios clérigos? A Umbanda, como vem na roupagem humilde, nos leva naturalmente ao exercício da humildade. Então, principalmente nós médiuns, porque quantos portadores de determinadas escolaridades, adquiriram determinadas pompas sociais, valores excepcionais, tudo da existencialidade. Então, a Umbanda veio para nos levar à reflexão. Espíritos grandiosos. Eu acabei de falar que o pai Joaquim é um anjo, e, no entanto, veio na roupagem de um simples preto velho. Lá no passado, 1400 anos antes de Jesus, ele era médium do Cristo terráqueo, a exemplo de Jesus e de tantas outras lideranças que também entraram em contato com a essência da vida planetária, o Cristo. Então, ele, na Mesopotâmia, 1400 anos antes de Jesus, era Anfion, médium do Cristo. Então, gente, a Umbanda é maravilhosa. O umbandista é que tem que se esclarecer. Que Deus permaneça nas nossas aspirações. Graças a Deus.